Não é frieza, é estratégia. A relação pragmática com o dinheiro, que Luiz Barsi defende. Você já ouviu falar que dinheiro não traz felicidade? Ou que quem pensa muito em dinheiro é frio e calculista? Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, tem uma visão diferente. Para ele, lidar com dinheiro de forma inteligente não é questão de frieza, mas de estratégia. É como planejar uma viagem. Se você não organizar os gastos, pode acabar sem dinheiro no meio do caminho. Não é egoísmo, é cuidado. Não é ganância, é responsabilidade. Barsi defende que o dinheiro deve ser tratado como uma ferramenta, não como um fim. É como uma enxada para um agricultor. Se ele não souber usar, a plantação não cresce. Se souber, colhe frutos por anos. O mesmo vale para o dinheiro. Quem aprende a administrá-lo com disciplina consegue mais liberdade, segurança e até oportunidades que outros não têm. E o melhor, sem precisar abrir mão de coisas importantes como família, saúde ou diversão. Mas como fazer isso na prática? Vamos entender os pontos principais dessa estratégia, usando exemplos do dia a dia. 1. Dinheiro é como água, precisa ser controlado. Imagine que você tem uma torneira em casa. Se deixar aberta o tempo todo, a água vai embora e a conta chega cara. Se fechar demais, falta para beber, cozinhar ou tomar banho. O segredo é achar o equilíbrio, usar o suficiente, sem desperdício. Com o dinheiro é igual. Se você gasta tudo o que ganha, ou mais, vive no aperto. Se economiza demais e não aproveita nada, perde a chance de viver bem hoje. Barsi ensina que o ideal é gastar com consciência, guardar uma parte e fazer o dinheiro trabalhar para você. Por exemplo, gastos essenciais: aluguel, comida, luz, transporte. São como a água para beber, não dá para cortar. Gastos supérfluos: comprar um sapato novo todo mês, pedir delivery todo dia, trocar de celular só porque saiu um modelo novo. São como deixar a torneira pingando. No fim do mês, você nem lembra onde o dinheiro foi parar. Investimentos: guardar um pouco todo mês para fazer o dinheiro crescer. É como plantar uma semente. No começo parece pouco, mas com o tempo vira uma árvore que dá frutos. A estratégia é simples. Pague as contas, evite desperdícios e invista o que sobrar. Não precisa ser radical, só consciente. 2. Não é sobre quanto você ganha, mas como você usa. Muita gente acha que para ficar rico precisa ganhar muito dinheiro, mas Barsi mostra que não é bem assim. Tem gente que ganha R$ 5.000 por mês e vive bem, enquanto outras ganham R$ 20.000 e estão sempre no vermelho. A diferença está no jeito de lidar com o dinheiro. Pense em dois amigos, o João e o Pedro. Os dois ganham R$ 3.000 por mês. João compra roupas caras todo mês, sai para bares toda semana e financia um carro novo. No fim do mês, não sobra nada. Se perder o emprego, fica desesperado. Pedro compra só o necessário, sai de vez em quando e guarda R$ 500 por mês. Em um ano, tem R$ 6.000 guardados. Se perder o emprego, tem uma reserva para se virar enquanto arruma outra coisa. João ganha o mesmo que Pedro, mas vive como se tivesse menos. Pedro ganha o mesmo, mas tem mais tranquilidade. A diferença? Pedro trata o dinheiro como uma ferramenta, não como um brinquedo. Barsi diz que o segredo não é ganhar muito, mas gastar menos do que se ganha e fazer o dinheiro render. É como uma formiga, ela não come tudo o que encontra, guarda para o inverno. Terceira, paciência é a chave. Dinheiro cresce devagar, mas firme. Todo mundo quer ficar rico rápido, mas Barsi alerta: quem corre atrás de dinheiro fácil geralmente perde tudo fácil. É como querer emagrecer tomando remédio milagroso em vez de fazer dieta e exercício. Pode até dar certo por um tempo, mas depois o corpo volta ao normal ou pior. O jeito certo é devagar e constante. Por exemplo, poupança versus investimento. Se você guarda R$ 100 por mês na poupança, em 10 anos terá R$ 12.000, sem contar os juros baixos. Mas se investir esse mesmo valor em algo que renda mais, como ações ou fundos imobiliários, pode chegar a R$ 20.000 ou mais no mesmo tempo.
Comprar barato e vender caro. Barsi ficou rico, comprando ações de empresas sólidas quando estavam baratas e vendendo quando subiam. É como comprar uma bicicleta usada em bom estado por R$ 200 e vender depois por R$ 500. Não é sorte, é paciência. O importante é não se desesperar. Dinheiro não cresce da noite para o dia, mas se você for consistente, os resultados aparecem. É como plantar uma árvore. No começo só tem um galhinho, mas com tempo e cuidado, vira uma sombra enorme. 4. Não misture emoção com dinheiro. Muita gente toma decisões financeiras baseadas no que sente, não no que faz sentido. Por exemplo, comprar por impulso, ver uma promoção e comprar algo que não precisa só porque está barato. É como comer um bolo inteiro só porque está gostoso, mesmo sem fome. Depois vem a dor de cabeça e a dor no bolso. Vender na baixa. Quando o mercado cai, muita gente vende tudo com medo de perder mais. Mas Barsi faz o contrário. Compra mais quando está barato. É como comprar um guarda-chuva no verão, quando está mais barato, e não na chuva, quando todo mundo quer e o preço sobe. Emprestar para quem não paga. Ajudar um amigo ou parente é bom, mas se ele não devolver, você fica no prejuízo. É como emprestar o carro para alguém que não sabe dirigir. Pode acabar sem carro e sem amigo. A estratégia de Barsi é tratar o dinheiro com frieza, no bom sentido. Não é ser egoísta, é ser realista. Se você deixar a emoção mandar, o dinheiro some. Se pensar com calma, ele cresce. 5. Educação financeira é como aprender a andar de bicicleta. Ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro. É preciso aprender, errar e corrigir. Barsi não virou um dos homens mais ricos do Brasil por acaso. Ele estudou, praticou e foi disciplinado. Você não precisa ser um gênio da economia para começar. Basta dar os primeiros passos. Anote seus gastos. Sabe para onde vai seu dinheiro todo mês? Se não sabe, comece a anotar. É como fazer uma dieta. Se não medir, não sabe o que está errado. Guarde um pouco todo mês, mesmo que seja R$ 50. O importante é criar o hábito. É como escovar os dentes. Se não fizer todo dia, não adianta fazer uma vez por mês. Estude sobre investimentos. Não precisa virar especialista, mas saber o básico ajuda. É como aprender a cozinhar. Você não precisa ser chefe, mas saber fazer arroz e feijão já resolve. Tenha metas. Quer comprar uma casa? Viajar? Se aposentar cedo? Defina um objetivo e trabalhe para ele. É como querer emagrecer. Se não tiver uma meta, desiste na primeira tentação. Quanto mais você aprende, mais fácil fica. E o melhor, quanto mais cedo começar, melhor. É como guardar dinheiro. R$ 100 hoje valem mais do que R$ 100 daqui a 10 anos. 6. Dinheiro não é o fim, é o meio. Muita gente acha que quem gosta de dinheiro é materialista, mas Barsi mostra que o dinheiro é só uma ferramenta para viver melhor. É como um carro. Você não ama o carro, ama a liberdade de ir onde quiser. Ter dinheiro estratégico significa menos estresse, não precisar se preocupar com contas atrasadas ou dívidas. Mais tempo. Se você não precisa trabalhar 12 horas por dia para pagar contas, sobra tempo para família, hobbies e descanso. Mais oportunidades. Quer mudar de emprego, fazer um curso, viajar? Dinheiro bem administrado dá essas opções. Ajuda os outros. Quem tem dinheiro sobrando pode ajudar quem precisa, seja doando, empregando ou investindo em projetos sociais. Não é sobre ter mais coisas, é sobre ter mais liberdade. É como escolher entre morar em um apartamento pequeno no centro da cidade ou em uma casa grande no meio do nada. O que vale mais para você? Resumo final. Como aplicar a estratégia de Barsi no seu dia a dia? Luiz Barsi não é frio, é estratégico. Ele trata o dinheiro como uma ferramenta para construir uma vida melhor, não como um fim em si mesmo. E você pode fazer o mesmo seguindo alguns passos simples. Primeiro, gaste menos do que ganha. Não importa se você ganha R$ 1.000 ou R$ 10.000. Se gastar tudo, sempre vai viver no aperto. Segundo, guarde uma parte todo mês, mesmo que seja pouco. O importante é criar o hábito. 3. Invista com paciência. Não espere ficar rico da noite para o dia. Escolha investimentos seguros e deixe o tempo trabalhar a seu favor.
Quarto, não misture emoção com dinheiro. Tome decisões com a cabeça, não com o coração. Quinto, aprenda sempre. Dinheiro é como qualquer outra habilidade. Quanto mais você estuda, melhor fica. 6. Tenha metas. Saber o que você quer, uma casa, aposentadoria, viagem, ajuda a manter o foco. 7. Use o dinheiro para viver melhor, não para impressionar. Não compre coisas que não precisa só para mostrar para os outros. No fim das contas, a estratégia de Barsi é sobre liberdade. Liberdade de não viver correndo atrás de contas, liberdade de escolher como gastar seu tempo, liberdade de ajudar quem precisa. Não é frieza, é inteligência. Não é ganância, é responsabilidade. Comece hoje, não precisa ser perfeito, só consistente. Seu futuro agradece. A ideia de Luiz Barsi não é guardar dinheiro só por guardar, como se fosse um fim em si mesmo. É sobre construir uma vida em que o dinheiro trabalhe para você, e não o contrário. Muitas pessoas passam a vida inteira trocando tempo por dinheiro, sem perceber que poderiam inverter essa lógica. Imagine acordar de manhã e não precisar correr para um trabalho que não gosta só para pagar as contas, ou poder dizer não a um emprego que paga mal ou explora sua energia. Isso é liberdade. Mas como chegar lá? Barsi mostra que não é preciso ser rico desde o começo. O segredo está em começar pequeno, mas começar. Por exemplo, se você ganha R$2.000 por mês e consegue guardar R$200 todo mês, já está no caminho certo. Pode parecer pouco, mas com disciplina, esses R$200 viram R$2.400 em um ano. Se você investir esse dinheiro em algo seguro, como ações de empresas sólidas ou títulos do governo, ele começa a render sozinho. Em 10 anos, com juros compostos, aqueles que fazem o dinheiro crescer em cima do que já rendeu, esses R$2.400 podem virar muito mais. O problema é que muita gente acha que precisa de muito dinheiro para começar, ou então espera um momento perfeito que nunca chega. Barsi mesmo começou como office boy, ganhando pouco, mas sempre separava uma parte do salário. Ele não esperou ficar rico para investir. Ele investiu para ficar rico, e fez isso sem se endividar, sem arriscar tudo em apostas malucas e sem se deixar levar pelo desespero de ficar rico rápido. Outro ponto importante é não se comparar com os outros. Você já deve ter visto alguém comprando um carro novo, viajando para o exterior ou postando fotos em restaurantes caros. A tentação de acompanhar esse ritmo é grande, mas é aí que muita gente se perde. Barsi ensina que o dinheiro deve ser usado para construir segurança, não para alimentar vaidade. Se você gasta tudo o que ganha só para manter uma imagem, nunca vai ter folga. Mas se você vive dentro das suas possibilidades e investe o que sobra, um dia vai poder comprar o que quiser sem se endividar. Pense em um rio. Se você jogar uma pedra nele, a água logo volta a fluir normalmente. Mas se você construir uma barragem, a água se acumula e pode ser usada para gerar energia, irrigar plantações ou até mesmo mover moinhos. O dinheiro é assim. Se você só gasta, ele passa rápido. Mas se você guarda e investe, ele se transforma em algo maior, que trabalha por você. Barsi não está dizendo para você deixar de viver hoje. Ele está dizendo para você viver melhor amanhã, sem abrir mão do presente. E não precisa ser complicado. Você não precisa entender de bolsa de valores, de gráficos ou de termos difíceis. Comece com o básico. Anote seus gastos, veja onde pode economizar, guarde um pouco todo mês e aplique em algo seguro. Conforme for aprendendo, você pode ir ajustando. O importante é dar o primeiro passo. Se você esperar até se sentir pronto, pode ser que nunca comece. No fim, a estratégia de Barsi é sobre paz. Paz de saber que você tem um plano, que não está à mercê da sorte ou de um emprego instável. Paz de poder ajudar sua família, realizar sonhos ou até mesmo trabalhar com o que gosta, sem a pressão de precisar do dinheiro. Não é sobre ser frio ou calculista, é sobre ser esperto o suficiente para não deixar a vida passar sem construir algo sólido. E o melhor, qualquer um pode fazer isso. Não importa quanto ganha hoje, basta começar. A ideia de que cuidar do dinheiro é coisa de gente fria ou egoísta não faz sentido quando você entende o que realmente está em jogo. Luiz Barsi não defende acumular riqueza só por acumular, como se fosse um troféu. Ele fala de liberdade.
Liberdade de não precisar aceitar um trabalho ruim só porque a conta venceu. Liberdade de poder dizer não quando algo não vale a pena. Liberdade de ter tempo para o que importa, seja ficar com a família, viajar ou até mesmo trabalhar em algo que te faz feliz, sem a pressão de precisar do salário no fim do mês. Pense em um exemplo simples. Imagine que você tem um amigo que sempre pede dinheiro emprestado, mas nunca paga. No começo, você até ajuda, porque é seu amigo. Mas depois de um tempo, começa a perceber que ele só aparece quando precisa e nunca faz nada para mudar a situação dele. Você se sente usado, certo? Com o dinheiro é parecido. Se você não coloca limites, ele escorre pelas mãos como areia. Não é falta de generosidade, é respeito pelo seu próprio esforço. Barsi sempre diz que dinheiro é um instrumento, não um fim. Ele não vive como um milionário excêntrico, cheio de luxos desnecessários. Pelo contrário, ele investe em empresas sólidas, que pagam dividendos, e reinveste esse dinheiro para fazer o patrimônio crescer. É como plantar uma árvore. No começo, você rega, cuida e parece que não acontece nada, mas com o tempo ela dá frutos, e esses frutos geram mais árvores. Um dia, você olha para trás e vê uma floresta inteira, construída aos poucos. Outro ponto importante é não se deixar levar pelas emoções na hora de lidar com dinheiro. Quem nunca comprou algo por impulso, só porque estava em promoção ou porque todo mundo tinha? Ou vendeu uma ação no desespero quando o mercado caiu, só para depois ver o preço subir de novo? A estratégia de Barsi é justamente evitar esses erros. Ele não se assusta com as oscilações do mercado, porque sabe que está investindo em negócios reais, com fundamentos sólidos. É como comprar um terreno em uma área que está crescendo. Pode ser que o preço caia um pouco no curto prazo, mas se a região vai se valorizar, não faz sentido vender só porque alguém disse que o mercado está ruim. E não precisa ser um gênio da matemática para seguir essa lógica. Barsi mesmo começou do zero como office boy e aprendeu na prática. O que ele fez foi simples: gastar menos do que ganhava, investir o que sobrava e ter paciência. Não existe mágica. O que existe é consistência. Se você guardar R$ 100 por mês e aplicar em algo que renda, mesmo que pouco, em 10 anos terá mais de R$ 12.000 só com seus depósitos. Se esse dinheiro render, mesmo que modestamente, o valor será ainda maior. É assim que se constrói riqueza, não com um golpe de sorte, mas com disciplina. O mais interessante é que essa mentalidade não serve só para quem quer ficar rico. Serve para qualquer um que queira ter mais tranquilidade. Se você é autônomo, por exemplo, e vive de bicos, ter uma reserva de emergência pode ser a diferença entre aceitar um trabalho ruim por desespero ou esperar por algo melhor. Se você é assalariado, pode usar essa estratégia para não depender só do seu emprego. Se é dono de um pequeno negócio, pode reinvestir os lucros para crescer aos poucos, em vez de gastar tudo no primeiro mês. No fim das contas, a relação pragmática com o dinheiro que Barsi defende é sobre não deixar o acaso decidir o seu futuro. É sobre assumir o controle, mesmo que aos poucos. Não é preciso abrir mão de tudo o que gosta, mas sim fazer escolhas conscientes. Se você gosta de viajar, por exemplo, pode economizar em outras áreas para guardar dinheiro para isso, em vez de parcelar a viagem no cartão e pagar juros. Se gosta de sair com os amigos, pode combinar programas mais em conta, como um churrasco em casa, em vez de jantar fora toda semana. O segredo não está em ganhar muito, mas em não desperdiçar o que já tem. E o melhor de tudo é que qualquer um pode começar hoje, não importa a idade ou a situação financeira. Barsi sempre diz que o momento ideal para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Então, que tal dar o primeiro passo? Anote seus gastos, veja onde pode cortar, guarde um pouco e comece a investir. Pode ser em uma poupança, em um título do governo ou até mesmo em ações de empresas que você conhece e confia. O importante é começar, porque no fim, o dinheiro não é o objetivo final, mas a ferramenta que te dá opções. E opções significam liberdade. Luiz Barsi não acredita em sorte ou em fórmulas mágicas para enriquecer.
Para ele, o que faz diferença é a disciplina de poupar e investir com inteligência, mesmo que seja pouco no começo. Imagine uma pessoa que guarda R$ 100 por mês. Pode parecer pouco, mas se ela fizer isso por 20 anos, sem contar os juros ou rendimentos, terá acumulado R$ 24.000. Agora, se esse dinheiro for aplicado em algo que renda, mesmo que pouco, o valor cresce ainda mais com o tempo. O ponto principal é não esperar ter muito dinheiro para começar. Muitas pessoas adiam o hábito de investir porque acham que precisam de uma grande quantia ou de conhecimento avançado. Mas Barsi mostra que não é assim. Ele mesmo começou pequeno, comprando ações de empresas sólidas e reinvestindo os lucros. O importante é dar o primeiro passo e manter a consistência. Outra lição valiosa é não se deixar levar pelas emoções. Quando o mercado cai, muita gente entra em pânico e vende tudo, com medo de perder mais. Mas Barsi faz o contrário. Ele vê as quedas como oportunidades para comprar mais, porque sabe que, no longo prazo, os bons ativos sempre se recuperam. É como comprar um produto em promoção. Se você sabe que ele é de qualidade, por que não aproveitar o desconto? Isso não significa ignorar os riscos. Barsi sempre estudou as empresas antes de investir, analisando se elas têm dívidas controladas, se geram lucro constante e se têm um histórico confiável. Ele não aposta em modinhas ou em promessas de enriquecimento rápido. Prefere empresas que pagam dividendos, ou seja, que distribuem parte dos lucros aos acionistas regularmente. Assim, mesmo que o valor da ação não suba muito, ele continua recebendo uma renda extra. A mentalidade pragmática de Barsi também se aplica ao estilo de vida. Ele não gasta com coisas que não agregam valor. Por exemplo, em vez de trocar de carro todo ano, ele mantém o mesmo veículo por décadas, porque sabe que um carro novo perde valor assim que sai da loja. O mesmo vale para roupas, eletrônicos e até moradia. Não se trata de viver mal, mas de priorizar o que realmente importa: segurança financeira e liberdade. E essa liberdade é o grande objetivo. Quando você tem dinheiro guardado e investido, não fica refém de dívidas ou de um emprego que não gosta. Pode escolher trabalhar com o que ama, viajar quando quiser ou até mesmo se aposentar mais cedo. Barsi costuma dizer que o dinheiro é como um soldado. Quanto mais você tem, mais ele trabalha para você. E o melhor é que, com disciplina, qualquer um pode construir esse exército, um soldado de cada vez. O segredo não é complicado, mas exige paciência. Não adianta querer ficar rico da noite para o dia. O caminho é longo, mas cada pequeno passo conta. Se você começar hoje, daqui a 10 ou 20 anos vai olhar para trás e agradecer por ter dado o primeiro passo. E o mais legal é que não precisa ser um gênio das finanças. Basta ter disciplina, foco e não desperdiçar oportunidades. Porque no fim das contas, o dinheiro não compra felicidade, mas compra tempo, tranquilidade e a chance de viver a vida do seu jeito. OI.